Palmeiras 2, Corinthians 2, final de derby histórico, isso mesmo, galera, que derby louco. Teve golaço do meio da rua do Rodrigo Garro, que fez todo mundo infartar, o time quase um treco comemorando. Golaço do Yuri Alberto também, que deu esperança. Cássio expulso, Gustavo Henrique goleiro. Que doideira foi esse derby, cara. Vou contar tudo pra vocês, fazer minha análise desse pós-jogo aqui sobre o derby Palmeiras e Corinthians 2-2. Que derby emocionante histórico. O time do Corinthians no começo do jogo jogou mal. Todos sabemos que o time do Corinthians foi mal desde o primeiro tempo até uma parte do segundo tempo. O Corinthians começou a jogar bem quando o Antônio Oliveira colocou as peças melhores, que eram Hugo, Gustavo Mosquito, o Pedro Henrique, né? Enfim, tirou o Caetano tava pavoroso. O Caetano tava pavoroso nesse jogo. O que o Caetano jogou mal tá escrito. E o Fausto Vera também. Fausto Vera, você quer ser do Corinthians, meu irmão? Porque o que parece, porque você não demonstrou raça hoje, você não fez quase nada no jogo. Você teve uma mera melhora, só que mesmo assim foi mal também no jogo. O esquema do Corinthians era o seguinte: a gente não tinha meio campo, né? Porque é o seguinte, o nosso meio campo era Fausto, o Ranieri e o Garro. Só que o Ranieri recuava para trás para fazer um terceiro zagueiro. Só que, teoricamente, era por Caetano fazer um terceiro zagueiro pro Fagner descer mais, pra poder dar uma assistência, atacar mais, entende? Pra passar melhor, pra tentar driblar ali, pra tentar sair na linha de fundo. Só que ele não conseguiu fazer isso, certo? O Caetano ficou realmente como um lateral e perdia todas as bolas, enquanto o Ranieri ficava lá na nossa área, certo? Então foi meio difícil pro Ranieri e ficava um meio de campo ali esburacado, porque o Fausto Vera estava muito espetado para tentar pressionar a saída de bola do Palmeiras, e quando ele voltava não tinha mais tempo, certo? Ou seja, o Corinthians jogou mal nesses momentos por causa dessa estratégia que o Antônio Oliveira colocou, que também não deu certo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que tomamos 2 gols, né? Um do Flávio Lopes e outro do Hendrick, que o gol do Hendrick, na minha opinião, também foi uma falha do Cássio, assim. Ele limpou o Fausto Vera, o que não é difícil, né? Fausto Vera, tá de sacanagem. Aí ele bateu no meio do gol e o Cássio falhou. Sim, na minha opinião, o Cássio falhou nesse gol, certo? Era uma bola defensável que ele infelizmente falou. E o Carlos Miguel também tá pedindo uma passagem. Agora que ele foi expulso, né? Ele vai pedir mais passagem ainda. Primeiro tempo acabar 1-0 pro Palmeiras, você pensa, o Antônio Oliveira vai tentar consertar o time igual ele fez no segundo tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o time voltou a mesma coisa. Tanto que uma jogada aérea de escanteio, gol do Flaco Lopes. Cara, tomar gol do Flaco Lopes não dá, mano. Eu sei que tá indo bem e tal, mas pô, não dá, mano, pelo amor de Deus. Aí tá, aí ele tirou o Caetano finalmente, colocou o Hugo, o Ranieri voltou pra volância realmente, ele parou de ser um terceiro zagueiro, né? Ele voltou mais pro meio, ficou lá mais no meio. Aí o time melhorou. Por quê? Com o Ranieri lá no meio, ajudando o Fausto Vera também a marcar, o Rodrigo Garro conseguia ir mais pra frente pra poder tentar algo, dar um passe pro Mosquito, Pedro Henrique, tentar achar o Roberto, enfim, isso também funcionou. A estratégia do Antônio Oliveira funcionou tanto que o Mosquito conseguiu driblar uma jogada individual, achar o Roberto na área, mandar pra ele, o Roberto finalizou de primeira e marcou o primeiro gol do Corinthians. Palmeiras 2, Corinthians 1. E o Roberto reacendeu o jogo, reacendeu a chama da esperança do torcedor corintiano, o que fez o time avançar mais, atacar mais. Só que aconteceu um bem bolado, né? O Cássio foi expulso, porque ele saiu igual um louco por cima do Rony. Ele ficou, eu vou ou não vou? Aí ele foi lá, foi expulso, né? E o Gustavo Henrique teve que ir na zaga. Cara, que cena foi essa do Gustavo Henrique tendo que ir para a zaga? Foi uma coisa mais aleatória que eu já vi, cara. Esse cara falou, vai ser o Roberto ou não? E foi o Gustavo Henrique, porque ele era o maiorzão dali, no caso, né? Depois, minutos depois, o Roberto se quebrou inteiro. O Murilo fez o Roberto fraturar uma costela. Provavelmente o Roberto fraturou uma costela, ao que tudo indica, mas vamos aguardar mais informações médicas, mas o que tudo indica foi uma costela fraturada, certo? Então, e aí que tá o lance? O Roberto sofreu a falta. E quem pegou a bola? Rodrigo Garro. Rodrigo Garro colocou ela, ajeitou ela, enquanto o Roberto tava lá chorando, saindo de maca, e meteu simplesmente um golaço do meio da rua. O Everton falhou no gol porque ele pensava que a bola ia pra fora. Ele tirou a mão, só que a bola foi lá na gaveta. Nem tinha como também, fi. O Rodrigo Garro meteu um golaço. Todo mundo ficou louco, os corintianos, o estádio inteiro se calou. Rodrigo Garro calou a porcada. Simplesmente algo magnífico e genial, cara. Uma curiosidade interessante é que meu pai estava vendo hoje vídeos do craque Neto batendo falta, cara. E eram só os gols do meio da rua, sabe? Tipo, craque mesmo o craque Neto foi, mano. Você é louco. Os gols no meio da rua, golaço de falta. E o Rodrigo Garro hoje, coincidentemente, também fez um golaço
de fora da área, gol no meio da rua, que deu o empate do Corinthians. Porque, galera, esse empate pra nós é como se fosse uma vitória. Por tudo que a gente sofreu. Gustavo Henrique no gol, com 9 jogadores em campo, porque o Yuri Alberto tinha se machucado e não tinha mais substituição nem para colocar o Carlos Miguel no gol. Então, esse empate foi simplesmente uma vitória para nós e o Ranieri salvou no último minuto. Ranieri, a melhor contratação do Corinthians. E esse gol do Garro caiu nos braços da Fiel. Agora vamos aguardar para que o Antônio Oliveira veja esses erros que ele cometeu para não cometer no nosso próximo jogo, certo? Mas aí, Fiel, o que você achou desse jogaço que foi Palmeiras e Corinthians? Comenta o opinião que eu quero saber.